não haverá ataque, Senhor, contra as nossas crianças. Guarda que eles possam ter um culto ali, Senhor, maravilhoso, na Tua presença. Eu te apresento os monitores também, Senhor, ter com eles, no nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos fala da descida do Espírito Santo. O verso 1 diz assim a palavra de Deus. Pode acompanhar comigo nessa versão aí da tela? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um, diga, cada um deles, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Não tem preço isso aqui, irmãos. Se eu perguntar para você, você já foi cheio do Espírito Santo? Você já sentiu a presença dele? Irmãos, o Espírito Santo nos dá autoridade. Você lembra quando você apontava assim o dedo, olha, eu vou orar por essa situação, eu vou pedir uma resposta de Deus, e eu sei que Deus vai me atender. Você lembra quando você era assim, crente, nesse nível? Ou talvez você esteja passando por esses dias, por esse nível de ser cheio, de transbordar. A gente sabe, irmãos, a gente percebe quando aquela autoridade ela vem do Espírito Santo de Deus. Esses homens estavam aqui e todos foram cheios, estavam no mesmo lugar, mesma visão, porque divisão significa duas visões, mas ali a igreja primitiva ela tinha uma única visão. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme, novamente, o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. O verso próximo 41. Aí nós vamos falar desde o 37, mas vamos ler o 41, que vai falar das primeiras conversões. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Pode 42? E perseveravam na comunhão, e no partir do pão, e novamente, esses homens, quase 3.000, eles precisavam fazer algo. Então repita comigo, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Só que hoje eu quero ler um pouquinho mais pelo período da noite. Continua lá, meu filho. E cada alma havia o quê? Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 43. 4. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Coloca o 43. Vamos ler junto? Em cada alma havia o quê? Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deixa esse versículo aí, Jonathan, por favor, meu filho. Queridos, aqui nós estamos diante do Pentecostes que aconteceu naquela igreja. E o Espírito Santo, ele me conduziu essa semana. Eu gostaria de falar dos 4 pilares, que é partir do pão, comunhão, oração. Porém, o que mais ardeu para eu falar pela parte da manhã, e eu ia falar do partir do pão à noite, foi justamente desse grande período da igreja, onde nós aprendemos um pouco sobre a doutrina dos apóstolos. Às vezes nós não damos importância, irmãos, às origens, nós não damos importância
aos princípios da igreja primitiva. Você pode dizer assim, pastor, mas nós estamos idolatrando a igreja primitiva primitiva, ela era perfeita. Se eu perguntar para você, a igreja primitiva era uma igreja perfeita, sim ou não? Não, porque nós já estudamos isso aqui na quarta-feira. Nós tínhamos rivalidade na igreja primitiva, nós tínhamos idolatria, nós tínhamos irmãos que levavam ali no livro de Atos, eles levavam o outro ao tribunal. Então, longe de ser uma igreja, mas hoje eu quero compartilhar com vocês o princípio dessa igreja, para nós, irmãos, nos tornarmos uma igreja que Cristo se agrada. Nós precisamos ser a igreja dessa doutrina. Doutrina é um conjunto de ensinamentos bíblicos aqui que nós estamos focados. Essa igreja, ela tinha o temor. As características são as melhores, irmãos, para nós herdarmos aqui os princípios. Todos eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum. E nós precisamos voltar à doutrina dos apóstolos, mais do que nunca, irmãos. Hoje à tarde, alguém mandou um vídeo de um pastor cantando uma música sertaneja. Eu preguei aqui de manhã que existem sertanejos cantando agora música gospel para aumentar sua curtida e a sua monetização no Spotify. E hoje eu estava lá, eu deitado com a minha esposa, eu falei, olha aqui, mostrei para minha esposa. Um pastor cantando uma música sertaneja, e a igreja, por incrível que pareça, a igreja toda cantava junto com o pastor. Nós precisamos voltar à doutrina dos apóstolos, irmãos, porque eu nunca vi tantas aberrações nessa geração em igrejas. Eu nunca vi, irmãos, o que tem acontecido. Nós temos sido contaminados pelo hedonismo, pelo relativismo. Temos sido contaminados pelo egocentrismo. As músicas agora são, olha para mim. E toda a igreja canta. Irmãos, enquanto nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador. A Bíblia diz, olhar para o autor e consumador. Irmão, não se trata de nós. Agora, os louvores, eles são egocentristas. Os pastores, eles viraram agora, irmãos, personalidade, estrelas, stars, principalmente nesse novo perfil que estão trazendo dos Estados Unidos, que é a igreja Church of God in Christ, ou a igreja de Deus em Cristo, ou a igreja Black, ou a igreja que tenta trazer emoção no coração. Enquanto o pastor está pregando, o batimento da bateria ali está de acordo com o coração. E se o pastor vai aumentando, a batida da bateria vai aumentando. Eu não estou aqui para trazer emoção no seu coração, irmãos. Eu estou aqui para duas coisas básicas. Eu tenho isso. A primeira é te levar para o céu. Quem vai morar no céu aqui? Eu quero te conduzir como um pastor, porque ama a tua alma. Eu estou te vacinando contra, irmãos, heresias que nós estamos vivendo nesses últimos dias. E minha segunda função é não deixar você pecar em paz, amém? Essa é uma das minhas funções aqui. Não deixar você sair daqui, não confundir arrependimento com remorso. Temos o hedonismo, temos o pensamento positivo, temos o sincretismo, o antropocentrismo. Agora é você o centro. Nós tiramos, amados, ao longo da igreja, essa igreja aqui de Cristo, cristocêntrica, onde o Espírito Santo comandava, irmãos, era o Espírito Santo, tudo aqui em Atos, a doutrina do apóstolo, a doutrina do arrependimento, mas é a doutrina onde o Espírito Santo vai nos guiando, aleluia. Mas o antropocentrismo não. Vocês sabem, irmãos, existem igrejas lotadas, porque o pastor conhece, já leu a palavra várias e várias vezes, mas ele tem a coragem de dizer, olha, você é o centro. Você está no centro. Se você se concentrar naquilo que você quer, se você dar um comando, se você repetir, nós não somos o centro, irmãos. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Se nós começarmos a pensar que nós somos o centro, nós vamos começar a andar a passos largos da doutrina dos apóstolos e a passo curto em direção ao inferno, porque nós não somos o centro. Nunca nascemos para isso, para ser o centro. Então repita comigo, voltemos
aos princípios da igreja primitiva. A busca da bênção. Nós vemos agora que está muito em moda, igreja que faz campanha na segunda, campanha na terça, campanha na quarta, campanhas e campanhas. Parece que a bênção tem se tornado o novo bezerro de ouro da nossa geração. Eu vou repetir isso aqui. Se você está na igreja em busca da bênção, você está muitas das vezes idolatrando a bênção. Ah, pastor, enquanto eu arrumar o casamento, enquanto a chave do apartamento, a chave disso, a chave... Essas igrejas sabem que a multidão, ela anda atrás de chave, irmãos. Se eu começar a fazer aqui a chave na segunda-feira do carro, a chave do casamento, a chave do empresário na terça, essa igreja que é bem localizada, ela vai estar entupida na quinta-feira. E se eu mudar algumas coisas aqui, que é baratinho, mas diga glória a Deus, porque nós não vamos mudar os nossos princípios aqui na Assembleia de Deus de Águas Claras, aleluia. Igrejas que tocam 1h25. Ontem um irmão daqui da nossa igreja precisou ir numa igreja, e ele falou: pastor, eu só lembrava da nossa igreja como referência, 1h e pouco, música, louvor, e 10 louvores, e aí a hora da pregação, ele esperava que tinha uma pregação, o pastor não leu nenhuma referência bíblica, a pregação foi sobre egocentrismo, e humanismo, e não venha me dizer que esses pastores não sabem, fizeram um seminário, pastores que eles criam uma oportunidade própria de se beneficiar, e eles vendem um evangelho barato para que a sua igreja cresça. A nossa igreja não está crescendo porque nós vendemos um evangelho barato, irmãos. A nossa igreja está crescendo porque ela continua sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Pastores que estão profanando o altar esses líderes, é a cultura do eu, do ego. É a igreja que a gente não sabe se está no começo ou no fim. Aqui, irmão, nós costumamos começar às 19h em ponto. Tudo como fala Coríntios, ordem e decência. O nosso culto, você vê uma pessoa vai, outra pessoa vem. Eu não consigo, irmão, participar de uma igreja bagunçada, de pessoas bagunçadas, porque isso não adora ao Senhor, isso não louva a Deus. Mas aqueles irmãos que tinham ali se convertido, eles precisavam de um direcionamento. E se você tem o Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar hoje para falar um pouquinho sobre a doutrina dos apóstolos e a doutrina do Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo, você nunca vai ficar sem um direcionamento, sem uma instrução. Você entendeu isso? Diga amém. Se você tiver o Espírito Santo na sua vida, você nunca vai ficar sem o norte. Pastor, eu não sei. Por que as pessoas vêm no gabinete? Porque sabem. Pastor paga o preço, nós estamos ali em jejum, estamos indo no monte, todos os dias orando. Eu tive, na semana passada e na semana, várias pessoas. Irmãos, o Espírito Santo, ele não deixa nem no gabinete a gente ser enganado. E a irmã começou ali a falar, e aí nada tinha a ver com esse assunto. Quando ela acabou, eu peguei assim na mão dela, ela não é daqui da nossa igreja, e ninguém vai saber quem é, né? O Espírito Santo falou assim: o problema não é o marido, o problema não é a filha, o problema está no filho. Problema de homossexualidade. Eu falei, nós precisamos orar quando ela sai do gabinete. Irmãos, tem que ter muita coragem, direcionamento do Espírito Santo para falar isso para uma mãe, sem saber quem é, de onde veio. Eu falei, nós precisamos orar pelo seu filho, para ele ser liberto. Ela falou assim: pastor, não dá para enganar o senhor, né? Eu falei, pois é. Eu sei que a senhora veio falar aqui. Foi Espírito Santo, não foi fofoca, nem conheço a senhora.
Diga comigo: o Espírito Santo nunca deixará a minha família ser enganada. Eles perseveraram 4 coisas: na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Quando esse sermão, ele produziu quase 3.000 almas, houve uma pergunta: e agora, o que nós iremos fazer? Você imagina, irmãos, se hoje eu fizesse o apelo aqui, e 100 almas aqui, tem muito mais do que isso, mais de 200, 300 pessoas, estivesse me assistindo aqui na internet, e falasse assim: eu quero, pastor, eu quero Jesus como único e suficiente. E agora? Eu acho que surgiu isso aqui também. E Lucas, o médico, autor de Atos, autor do Evangelho de Lucas, ele escreve aqui, falou: olha, o que aconteceu com eles após essa salvação é que eles perseveraram na doutrina, na oração, no partir do pão, na comunhão. Mas eles perseveraram na doutrina. Pastor, e que doutrina do apóstolo é essa? Repita comigo: arrependimento, a doutrina do arrependimento. Amados, perseverar é um grande desafio, amém? Você entende que isso é um desafio? Você precisa entender que a perseverança, ela não é fácil. Às vezes a pessoa fala: é fácil perseverar. Não é, irmãos. O dicionário Aurélio fala: perseverar é manter-se firme, é não recuar, é não voltar atrás, é ter aquilo como prioridade. E às vezes Satanás, ele vai lançar vozes para você, ele vai causar situações para te tirar do foco. É não desistir, é mostrar-se corajoso e acima de qualquer coisa. Existem grandes homens da história que eles não conseguiram perseverar. E Deus me fez lembrar de 2 homens, talvez você conheça um. Em meados do século 20, 2 jovens na América, eles começavam juntos ali um grande avivamento na América. Você conhece um deles, é o Billy Graham, e o outro era Charles Templeton. Está aí a foto. O Billy Graham é esse aqui da direita, e o Charles Templeton é o da esquerda. Fundaram juntos aquele movimento lá nos Estados Unidos, Jovem para Cristo. Charles Templeton, ele era muito talentoso. Ele era o mais talentoso, na verdade. Talvez você não conheça a história dele. Eles pregavam em ginásio. Eles tinham um programa de televisão semanal, onde eles arrebanhavam multidões de pessoas em estádio. Ele era um pregador firme, irmãos. Tem imagem dele pregando, vídeos da década de 50, 60. Esse era um homem ousado, mas acreditem, ele não perseverou. Eles implantaram centenas de igrejas, e na década de 50, no auge do ministério de Charles, ele anunciou ao mundo que ele era agnóstico. Ele já não sabia em quem ele cria. Ele já tinha dúvida do que ele acreditava. Ele rejeitou aí a Cristo, o Evangelho e as Escrituras. Em sua biografia, ele escreve que ele leu Voltaire e uma lista de pessoas ateus. E em sua biografia ele fala também que ele leu Voltaire em 10 dias. E aquilo foi contaminando o coração, foi desviando o coração, e ele pronunciou ao mundo que ele é agnóstico, ele já não sabia se ele realmente acreditava em Deus. Ele citou também, em 1999, ele escreve, irmãos, em 1999, um livro de memória a respeito da sua vida, intitulado, está aí, Adeus, mais ou menos a tradução livre, Adeus, Adeus. Ele escreve esse livro, e lá ele cita as razões porque ele abandonou a fé, abandonou as escrituras sagradas. Em 2001, Charles Templeton, ele estava morrendo, e ele estava morrendo ateu. Segundo algumas pessoas que estavam ali, irmãos, vendo a agonia daquele homem, estas foram as últimas palavras dele.
Ele olhou ali naquele leito de hospital e ele falou a seguinte palavra, foi anotada por uma enfermeira: eu tenho saudade de Jesus, eu sinto falta de Jesus. Essa foi a última palavra e ali ele morreu, ali ele faleceu, Charles Templeton. Todos nós sabemos que o seu amigo Billy Graham, ele salgou gerações, foi respeitado por 5 presidentes da América, mas tudo isso porque, diga comigo, ele perseverou, aleluia. Tudo isso por quê? Tome cuidado na caminhada cristã. Muitas pessoas que eram para estar aqui hoje, uma altura dessa pode estar embriagado, pode estar em fornicação, em adultério, em bares, em depressão, em hospitais, porque simplesmente não perseveraram. Então perseverar na doutrina do apóstolo é perseverar na doutrina de Deus, do arrependimento. Irmãos, arrependimento é mudar de direção. Arrependimento não é remorso. Eu falei isso aqui de manhã e eu sinto do Espírito de falar, porque o remorso, o ser humano peca e ele fica com aquele remorso 1 dia, 2 dias, 3 dias, e daqui a uma semana ele esquece novamente e pratica o mesmo pecado. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de direção. Eu fazia isso, mas a partir de hoje, Espírito Santo me ajuda, eu tomo uma decisão, eu estou arrependido. Arrependimento então é um ato de afastar-se do pecado, é mudança de caminho, mudança de direção. Evangelho que não prega arrependimento está distante da doutrina dos apóstolos. E isso tem prejudicado muito. 3 palavras que eu falei aqui tem prejudicado muito: é o relativismo, secularismo e hedonismo. Relativismo, nós já sabemos o que é. Olha, não é bem assim, isso é relativo. Essa aí é a tua verdade, pastor. Essa aí é a verdade dessa igreja, mas não significa que é a minha verdade. Cada um então agora tem a sua verdade. Mas irmãos, isso aqui vai na contramão do Evangelho. Sabe por quê? Porque se cada um tem a verdade, nós falamos que existe apenas um caminho. Jesus, ele é o caminho, ele não é um caminho, ele é o único caminho. E isso soa o quê? Isso soa egocêntrico, isso soa soberbo. Isso é o relativismo. O relativismo então, ele tem a política agora, exige ser politicamente correto, mas o secularismo também é tão prejudicial. A doutrina do mundo entrando agora, o secularismo, a doutrina do mundo entrando na igreja. As coisas do mundo agora, irmãos, ao invés de nós sairmos daqui, invadir a porta do inferno, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, quem está na retaguarda não é a igreja, é o inferno, e nós estamos lá marchando para invadir, colocar o evangelho, pregar, orar, expulsar demônios. É nós que estamos marchando, aleluia. Somos nós que estamos marchando. Para que você anda de cabeça baixa? Pastor, mas está tão difícil, irmão. A Bíblia não falou que ia ser fácil. Nós vamos passar por aflição, mas se o Espírito está aí, dentro de você, você anda de cabeça erguida. Se o Espírito está aí, irmãos, não há por que temer, não há por que desistir. Deus está dizendo: não sai da posição que eu te coloquei, não desiste. Você está entendendo? Secularismo é o mundo. Por que nós vamos, irmãos, imitar o mundo? Igreja não é bar, não é boate, e nunca vai ser igreja. Nunca vai ser. Igreja, irmãos, é para nos corrigir, para nos exortar, para nós podermos entrar no céu de cabeça erguida. Mas aí vem a terceira palavra que tem prejudicado isso, irmãos. Nós perseverarmos e para que haja arrependimento, é o hedonismo. Edom significa prazer, ismo significa doutrina. Então, numa tradução livre, significa a doutrina do prazer. Agora olha, o que importa é ser feliz. Deixa papai, deixa mamãe, porque o que importa é a felicidade. Não, irmãos,
Isso aqui é Satanás. Ele vai ali relativizando as coisas e vai trazendo um engano aos poucos para a nossa geração, para a nossa família. Claro, irmãos, quem não quer ser feliz? Mas o que importa é ser feliz. Isso vai de encontro com o Evangelho. Porque no mundo passareis por aflição. Quem é, irmãos? Que doutrina é essa, pastor? É muito pesado isso. Mas Jesus fala, olha, mas tem bom ânimo. Porque no final dessa aflição, eu venci, você também vai vencer. Persevere, porque você irá vencer. Então, uma tentativa de diabo de desconstruir, vai em busca da sua felicidade, e vai em busca daquilo que te dá prazer. Os fariseus, eles tiveram muita dificuldade, irmãos, porque eles eram um verdadeiro sepulcro caiado. Você sabe, irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde as igrejas, elas são bonitinhas, são casas de espetáculos, pastores são verdadeiros popstar da nossa geração, é um imitando o outro, é um fazendo o trejeito do outro. É engraçado isso, irmão, porque na nossa comunidade em Brasília, nós vamos mandando vídeo, e tem um grupo lá que a gente fala, olha, esse aqui está imitando fulano, porque a igreja está crescendo, agora ele usa também as mesmas coisas, as mesmas palavras, a mesma mensagem. Mas são verdadeiros sepulcros caiados, irmãos. Por fora, aparência de que é vivo, por fora, aparência de que é puro, mas por dentro estão fedendo, estão podres. Desculpe eu falar isso dessa forma. Mas nós precisamos ser igrejas que verdadeiramente se arrependem dos nossos pecados. Irmãos, eu tenho que falar para você, se você não se arrepender do seu pecado hoje, na Santa Ceia, ou qualquer momento que você achar, você não terá o destino da maioria, eu creio, da grande maioria aqui. Na igreja de Jesus, em nossa geração, ela está cheia, infelizmente, de sepulcro caiado. Mas em nome de Jesus, eu estou pregando para homens e mulheres arrependidos dos seus pecados, aleluia. Além do arrependimento, para nós aqui já caminharmos para o final, diga comigo a doutrina do Espírito Santo. O verso 17 diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei, e sobre toda a carne os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, olha só, profecia, visões e sonho. Marcas que você é cheio do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. O que aconteceu aqui, irmãos, é que Joel, cerca de 900 anos, ele estava dizendo ali, olha, vai chegar um dia, o dia do Pentecoste, onde haverá visões, sonho, profecias, aleluia. Quando estamos cheios desse Espírito Santo, ele possibilita, irmãos, nós enxergarmos antes os ataques de Satanás. Eu estou pregando aqui para uma geração que quando o Satanás pensar em atingir a tua casa, Deus já te revelou e já te deu uma estratégia para você orar e ser cheio do Espírito Santo, e vai cair por terra lá, bachurianda, todo ataque contra a tua casa, porque se nós somos cheios, há profecia, há visões, há sonhos. Deus se revela muito em sonho, talvez você não tenha lembrado, colocado. João Batista, ele fala que após mim vem um, hoje eu estou batizando vocês com água, mas após mim vem um que os batizará com o Espírito Santo. Jesus falou, eu vou, mas eu vou deixar um consolador, aleluia. A igreja de Atos, ela surpreende a todos com a presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos, irmãos. A igreja de Atos, naquele momento, ela surpreende a todos com esse poder dínamo, poder explosivo que move, aleluia. Amados, aqueles homens incultos, Pedro, um pescador, outrora, talvez
não conseguia se expressar. Mas agora, com o Espírito Santo de Deus, primeiro ele estava arrependido, a doutrina do Espírito Santo também, e a doutrina do arrependimento. Por quê, pastor? Porque há poucos dias atrás ele tinha negado Jesus e agora ele estava se sentindo perdoado. E ele agora estava pedindo para as pessoas no seu discurso para elas se arrependerem. Então Pedro estava curado. O Espírito Santo aí nos cura, irmãos. Só o Espírito Santo poderia fazer isso com Pedro. Só o Espírito Santo poderia curar. Eu estou pregando para pessoas que estão feridas. E, querido, nessa noite o Espírito Santo vai curar feridas aqui. Porque talvez o psicólogo, o homem, o médico, o advogado, ou aquele que está te dando conselho não conseguiu. Mas o Consolador, Ele está aqui, aleluia. E Ele vai fechar essa ferida. Porque fechou no coração de Pedro. E Pedro agora, cheio do Espírito Santo, pregava com ousadia, e a sua mensagem de uma só vez alcançou quase 3.000 almas. Aqueles homens passaram a ter visões, revelações, ousadia, coragem e sabedoria. Onde está o Espírito Santo na igreja de hoje? Não responde agora não, mas onde está o Espírito Santo na tua vida, querido? Onde está esse Espírito Santo, esse dínamo, esse Espírito Santo direcionador, orientador, que te dá sabedoria? Eu vejo na vida de muitos aqui nessa igreja, o Espírito Santo. Ele está firme e atuante, amém, igreja? Na nossa vida? Amém. Se o Espírito Santo está firme e atuante na nossa vida, irmãos, onde nós andarmos, nós seremos bênção de Deus na vida das pessoas. As pessoas vão ver o Espírito Santo em nós. Foi isso, irmão. Você quer salgar tua família, tua geração, teu filho, teu esposo? Seja cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Onde nós estivermos. Eu fui visitar a irmã Isabel, e eu falei da médica, agora à noite eu vou falar de uma revelação que eu tive para uma enfermeira. Está aí, ela mandou inclusive na quarta-feira, não foi? Se puder colocar aí. Ela acessou a nossa igreja para contar o testemunho. Eu fui ali com pressa, após a tarde de milagres. Mas irmãos, eu fui cheio do Espírito Santo. Falei, Senhor, me usa. Se puder levantar todos esses da UTI aqui, eu vou orar. E fui levantando a mão até onde chegar a irmã Isabel. E aí eu comecei a recitar o salmo. Aí quando eu vi aqui, o senhor pode recitar esse salmo para mim também, pastor? A psicóloga deve estar me assistindo aqui. Muito obrigado. Letícia, psicóloga, doutora Letícia, que Deus abençoe. Deixou a gente, mesmo num cenário de UTI que não poderia entrar, a doutora Letícia nos possibilitou de entrarmos ali naquela UTI. E aí eu orei, recitei o Salmo 91 para ela, que eu estava falando baixinho. E aí, você sabe, né, pastor dentro de uma UTI, daqui a pouco tinha uma fila aqui para orar. Eu falei, mas Deus te abençoe, Deus te abençoe. E quando chegou, falou, pastor, ore por ela aqui. Eu orei, e aí Deus me deu uma visão. Falei assim, peguei na mão, eu falei assim, Deus hoje vai recolher alguém da sua casa. Mas não se preocupe, Deus só revela para que você ore e prepare o restante da sua família. E aí ela mandou essa mensagem aí, dizendo assim, pastor, Deus recolheu o pai daquela enfermeira naquela mesma noite que vocês oraram, Ele recolheu o pai daquela enfermeira. Isso aqui não foi algo de mim, irmãos, mas o Espírito Santo que habita em nós, Ele pode nos revelar algo. E aquelas mulheres ali, elas escreveram aí, Cavalcante contou que esse sonho partiu na madrugada passada, e está impactada com a visita dos pastores, colocou aí no culto, ela procurou a nossa igreja. Elas tiveram a partir disso, a partir da revelação, a partir da presença do Espírito Santo lá, elas tiveram sede de Deus, da presença de Deus.
É isso que o Espírito Santo tem, irmãos. Nós precisamos ter sede pelo Espírito Santo. Ele vai nos orientar. Às vezes, irmão, você tem a possibilidade de estar sentado numa igreja dessa, mas você está cheio de dúvida no seu futuro, enquanto o Espírito Santo, ele quer te orientar, ele quer te guiar, aleluia. A presença do Espírito Santo agora muda a vida daqueles homens, porque nós passamos a ser agora, diga comigo, morada de Deus aqui, aleluia. Querido, você é morada de Deus, aleluia. Levante a sua mão se você é morada do Espírito Santo. Nós somos casa agora, aleluia. Um novo estilo de vida. Somos casa onde Deus resolveu morar. Ou casinha esculachada, irmão. Mas Deus resolveu morar. Significa agora que os nossos pensamentos, se Deus está, os nossos pensamentos, queridos, eles são sondados, compartilhados com o Espírito Santo. Se nós vamos aí no nosso carro dirigindo e alguém mostra o dedo, o Espírito Santo está lá. Se você está lá, às vezes lá no seu trabalho, se você está lá na internet de madrugada, o Espírito Santo de Deus também está lá. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus, amém, igreja? Amém? Nós somos agora onde Ele resolveu morar, somos casa dele. Mas além disso, para finalizar, o verso 43, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmãos, se fazia porque eles estavam cheios, diga comigo, cheios do Espírito Santo. Pastor, qual é o mistério para eu ser cheio? Eu gostaria de ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que Deus colocou no meu coração, irmãos? É que não há mistério para ser cheio do Espírito Santo. O contrário disso é nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Porque o Espírito Santo quer ocupar um lugar onde está a soberba, o orgulho, a distração. Então não é difícil se encher do Espírito Santo. E eu estou pregando para pessoas que o Espírito Santo está com saudade de você, daquela intimidade que você ouvia a voz dele pela manhã e falava, olha, não é para ir para essa viagem. Ou então ele falava, olha, é tempo de viajar, é tempo de ir, é tempo de voltar, é tempo de ficar. Eu estou pregando para pessoas que às vezes o Espírito Santo faz tanto tempo que já não fala a este coração, mas ele deseja ter comunhão contigo, te direcionar, restaurar casamento, restaurar relacionamento com teus filhos, com teus pais, com a tua casa, com o teu cônjuge, aleluia. Esses homens, eles mudaram o mundo, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Fique de pé nessa noite, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Eu peço que já fique aqui nas suas marcas. O outro ponto, repita rapidamente comigo, diga a dependência do Espírito Santo. Estamos, irmãos, passando pela pior geração, porque estamos fazendo muito curso teológico. Estamos estudando muita teologia sistemática. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu passei por todas essas fases. Isso é maravilhoso. Mas você quer ver uma coisa, porém, tão qual importante ou mais maravilhosa? É sermos dependentes do direcionamento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quantas vezes eu já escapei, irmão, de acidente? Quantas vezes eu já escapei de assalto? Quantas vezes eu já pude tomar uma decisão que livrou a minha família de situações? Porque o Espírito Santo estava ali ao lado, dizendo, não vai por aqui, faz isso, faz assim, é dependência. Levante a sua mão, porque eu estou pregando para uma geração que a partir de hoje